Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para mais uma reflexão da nossa semana. E hoje eu vou ler uma mensagem de André Luiz por Chico Xavier. Não desanime. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo à frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as trevas e as sombras. Faça algo bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato com pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenta às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Grande é a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Chico Xavier, André Luiz. Eu vou ler um pedacinho do meu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Se fosse um homem de bem, teria morrido, é sobre a nossa morte. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que, muitas vezes, Deus dá a um espírito jovem ainda nos caminhos do progresso uma prova mais longa, que há um bom que receberá em recompensa do seu mérito o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quereis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que, enquanto estiver sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece o mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Reforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fénelon, 1861. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a morte, sobre a nossa desencarnação, sobre o ir embora, o deixar a vida terrestre. Então, eu também procurei algumas questões do Livro dos Espíritos, que é na questão 153, que fala justamente sobre isso, que é a alma após a morte. Então, no Livro dos Espíritos, eles perguntam assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? Aí ele responde: é a vida do espírito que é eterna, porém a do corpo é transitória e passageira.
quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, quando a gente fala muito assim em vida eterna, todos nós ouvimos desde criança que quando a gente morrer ou a gente ir embora, a gente vai ter a vida eterna. Mas o que é essa vida eterna? Essa vida eterna é a eternidade do nosso espírito, no modo de dizer, da nossa alma. É o que nos mantém vivos. Então, quando a gente vem aqui para a Terra, que a gente nasce aqui no planeta, o espírito toma conta do nosso corpo. Então, é ele que comanda tudo, que comanda nosso pensamento, a nossa forma de agir. Então, tudo é dominado pelo nosso espírito. Então, quando esse espírito deixa o corpo, que ele se rompe os laços que tem com o nosso corpo, o que acontece? A gente tem uma morte, a gente morre, a gente para. Em alguns casos, há também, fica assim, no hospital, com aparelhos, em que existe uma vida orgânica, que está vivo, alguma coisa que mantém o corpo vivo, tipo o coração. O coração está batendo, ele ainda está vivo, suponhamos, ele ainda continua vivo. Mas, em alguns casos, o espírito já não está mais habitando ali. Então quando o médico desliga o aparelho que comanda o coração, o corpo vem a óbito. E isso é comprovado cientificamente na medicina. Então, muitas vezes, quando um paciente está, neste caso, fica no hospital, muitas vezes o médico ele pergunta à família se há doação de órgãos, porque neste momento que tira os órgãos, que os órgãos são retirados, porque precisa ainda de um pouco de alimentação para aquele corpo, para que os órgãos continuem funcionando, para que seja retirada, seja feita a retirada dos órgãos pelos médicos. Mas isso é uma decisão muito séria, do qual a família toma no momento. Muita gente, a gente acredita que talvez por estar assim, a pessoa ainda esteja viva. Às vezes não, às vezes ela está realmente viva por aparelhos, porque os aparelhos foram construídos para manter o corpo vivo. Então, ela continua ali por isso. Mas o espírito pode já ter se desprendido e estar em outro lugar, por conta desse problema. Ele sabe que não vai voltar, que aquele corpo não vai levantar de onde está, não vai recuperar a saúde total que a gente precisa para viver a vida aqui terrestre. Então, eu já vi vários casos. É muito difícil uma família decidir em desligar um aparelho, né? Aí o médico chama a família, fala todo o processo, como que vai ser, porque aquela pessoa ela não vai reagir. Ali praticamente o final da existência terrestre dela, a vida física, a vida do corpo. Então toma-se a decisão e eles vão lá e desligam o aparelho, tudo certinho, dentro da lei. Aí aquele corpo já não existe, mas o espírito continua vivo. Então, quando Deus cria o nosso espírito, ele é eterno. Uma vez criado, é para sempre. Nas nossas indas e vindas, que nós estamos na Terra, vamos para o plano espiritual, voltamos. Então a gente comete, sim, os nossos deslizes, os nossos erros. E com essa vida que a gente tem no momento, aqui a gente vai depurando essa vida, a gente vai evitando cometer novos erros. Vamos consertando os erros antigos, as nossas falhas antigas e tentando mudar espiritualmente, mudar nossa forma de ser, nosso modo de pensar, nossa forma de agir perante os problemas da nossa vida. Então, em questão da leitura do Evangelho, a gente ouve muito quando uma pessoa desencarna, uma pessoa deixa o corpo físico,
de se questionar, e por que que Deus não levou aquela outra pessoa que é tão mal aqui, que está causando mal ao outro, que está dando certo prejuízo para aquela família. Existem vários problemas que uma pessoa pode causar ao outro, pode causar ao semelhante. Nós bem sabemos disso. Só que quando a gente reencarna e vem para essa terra, para esse mundo de prova e expiação, a gente já sabe um pouco do que vai acontecer com a gente. Então, quando alguém vai embora dessa terra, jovem, uma meia idade, crianças, aquilo já estava planejado, já era para ser. Então, ninguém é chamado a voltar para o plano espiritual, para voltar para lá, sem ser a hora certa. E nos acidentes graves, que a pessoa vem a óbito imediatamente, o Livro dos Espíritos nos diz que, dependendo do adiantamento do espírito daquela pessoa, aquele espírito é retirado do corpo antes mesmo do choque. Então, a gente não precisa ficar pensando na nossa mente que tal acidente que um familiar da gente sofreu, de ficar se martirizando por aquilo, que deve ter doído, ele deve ter sofrido na hora da morte, ficou preso. Então, quando um laudo médico fala para você que a morte foi instantânea, provavelmente ele não viu, ele não sentiu, porque Deus é muito misericordioso. E dependendo de como você é, ele tirou o seu espírito antes. Então, pode ser que aquele espírito tenha visto realmente o acidente, o momento do acidente, mas não sentiu nada. Ele não sentiu a dor física. Agora, aqueles acidentes no qual a pessoa fica presa em ferragens e demora, o socorro chega, e depois de algumas horas a pessoa vem a óbito, aí sim, não sabemos como ele estava, o grau de consciência. Sim, aí ele pode ter sentido dores, pode ter visto, aí já é já é uma outra situação que eu não tenho experiência aqui para falar, como que funciona, como é, e nem tenho experiência médica em nada. E quando a questão que a gente muito fica dialogando entre si, por que levou aquela pessoa daquela família, era uma mulher tão boa, era um homem tão bom, por que ele vai? Por quê? Porque é chegada a hora dele. Não vai ser outro que vai no lugar dele, é ele. Ele é chegada, aquele plano ali, aquela missão dele, nesta encarnação, terminou ali. É a hora dele. Então, quando chega a hora da gente, não tem o que fazer. É o nosso momento, é o momento de voltar para casa, é o momento de retornar de onde viemos. Por quê? Porque aqui não é o nosso lugar definitivo. Nós estamos reencarnados neste planeta apenas para nosso crescimento evolutivo. É para a gente evoluir o nosso espírito. Então, nada daqui é para sempre. Nós, sim, nosso espírito, sim, é para sempre. Porque fomos criados por Deus e viveremos para sempre. Mas este corpo físico que aqui estamos, não. Ele é perecível, ele vai acabar. Em poucas horas depois que o espírito deixa o corpo, ele já entra em decomposição, ele já acaba. Então, dentro da religião espírita, dentro da doutrina espírita, existe, assim, um certo entendimento perante essa situação. Por quê? Por que o bom vai e o mal fica? O mal fica por um motivo.
ele sabe que ele está errado. Ele sabe. Ele pode estar meio cego, fazendo as coisas erradas aqui, extrapolando, fazendo coisas horrendas. Sim, existe uma certa cegueira, uma falta de evolução nele, para ele praticar todas essas coisas que praticam, que a gente vê, que a gente fica sabendo, infelizmente. Mas o espírito, aquele espírito que veio, que nasceu com ele, que trouxe ele à vida, aquele espírito sabe que ele está fazendo errado, que ele está errando, que ele está errando. Então ele continua nessa vida mais um tempo para ver se ele consegue retomar as rédeas da vida, a fazer a coisa certa, a mudar. Por isso que existem muitas pessoas que cometem crimes e eles ficam vários anos presos e depois eles mudam a ideia e saem de lá e retomam a vida, uma vida normal, voltam para a família, começam a trabalhar, vão cuidar dos filhos e não querem mais saber de serem presos nunca mais. É esse tipo de pessoa que eu estou falando. É aquele que está errado, está fazendo a coisa errada, no caminho errado, mas quando ele tem a chance de mudar, ele muda. E não torna a fazer aquele erro mais. E existem aqueles que nunca melhoram, que sempre continuam fazendo a coisa errada, e é um erro em sequência do outro, e tá todo mundo ali ajudando, a família tá colaborando e nada. E aquela pessoa não quer ser melhorada, ela não quer ajuda, ela quer continuar ali do jeito que ela estava. E às vezes acontece dessa pessoa, assim, meia idade, vir a óbito, de falecer, de desencarnar. Aí a gente pensa, nossa, até que enfim, a família ficou livre, descansou a família de tantos problemas que aquele indivíduo estava trazendo para aquela família. Então, de acordo com o livro dos Espíritos, às vezes acontece de a espiritualidade tirar aquela pessoa antes que ela cause mais mal do que ela já causou. Talvez ela faça uma falta muito grave, que vai levar anos para ela se recuperar, então a própria espiritualidade já tira ela. Deixa eu ver mais uma questão. Aí na questão 160, ele pergunta assim: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que desencarnaram antes dele? Sim, de acordo com a afeição que havia entre eles, muitas vezes vem recebê-los na volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se desprender das faixas da matéria. Assim como reencontra também muitos que haviam perdido de vista durante sua permanência na Terra. Vê os que estão na erraticidade, como também vai visitar os que estão encarnados. Aqui é assim. Eu não sei se vocês já ouviram, mas quando uma pessoa está no seu leito de morte, nos seus últimos minutos, geralmente quando eles estão lúcidos, não tem nenhum problema de saúde assim que afete a memória, eles falam, estou vendo minha mãe, meu pai, nossa, eles estão aqui. E assim, dias que antecedem a partida desse espírito, eles relatam ter visto várias pessoas conhecidas, amigos, né, irmãos, pai e mãe, principalmente pai e mãe. Pai e mãe é muito comum você ver o pai e mãe vindo, eles falarem que estão aqui, né? Eles estão no quarto, eles estão aqui no hospital, eles vieram aqui, eles estiveram aqui, falou comigo. Então, 15 dias antes de haver um desencarne, o plano espiritual já começa a preparar aquela família para ir daquele ente querido. Então, eles já estão aqui entre nós, já estão nos ajudando a ter entendimento
para quando haver o desencarne daquela pessoa. E também fala assim, como também vai visitar os que estão encarnados. É através dos sonhos. É através dos sonhos, eles têm permissão para vir visitar a gente. Então quando a gente sonha com alguém que já faleceu, pode ser que aquilo ali não seja um simples sonho, mas sim uma visita que eles tiveram permissão para vir visitar a gente. Que como a gente sente saudade deles, eles também sentem saudade da gente. E também eles vêm visitar a gente durante o dia e durante os afazeres da gente, quando é permitido. Mas a gente não vê, então a gente não percebe. Às vezes pode ser que você esteja fazendo aí a sua rotina e você lembra de alguém, né? De alguém que você gostava muito, que lembra daquela pessoa. Pode ser que naquele momento ele esteja ali mesmo te visitando. Pela sua mente, ele conseguiu fazer uma comunicação ali com você. Você lembrou dele. Então, pode ser que ele esteja ali naquele momento. Então, quando você lembrar do seu ente querido, nunca lembre com tristeza, com revolta ao próprio Deus. Por que ele se foi tão cedo? Por que isso está acontecendo? Por que Deus fez isso comigo? Por que fez com aquela filha? Por que tirou aquele pai daqueles filhos? Aquele marido daquela esposa? Não faça isso. Porque Deus, Ele sabe tudo. Ele é a sabedoria de tudo na nossa vida. De todos os momentos, de tudo, de tudo. Do nosso começo, do nosso meio e do nosso fim, aqui na Terra. Então, se tudo acontece, se tudo aconteceu, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Então, chore o que tem de chorar, sofra o que tem de sofrer, não abafe suas lágrimas, não deixe de chorar. Porque toda vez que você lembrar daquela pessoa que você amava, que você queria ao seu lado, dos seus entes queridos, que você tiver vontade de chorar, chore, chore. Para a psicologia é ótimo você chorar, porque você tira toda a dor de dentro e coloca para fora. Não é bom guardarmos dores e sofrimentos dentro. Precisamos colocar para fora. Dentro não se guarda. Dentro a gente só guarda coisas boas, lembranças boas, momentos bons, felicidade. Tristezas e dor de luto a gente põe para fora. A gente lamenta, a gente chora, a gente vive o nosso luto. Por quê? Porque o luto ele vai passar. Ele tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Ele não vai durar mais do que o tempo necessário. E quando terminar, o que vai restar em você? Os momentos bons, as lembranças boas, o carinho dedicado àquela pessoa, o carinho que ele tinha com você. Tudo de bom que ele fez para você, você não vai esquecer. Aqueles momentos que você viveu com seu irmão, com seus pais, com seus filhos, com o seu marido, eles permanecerão no seu coração, eles permanecerão no seu espírito, porque eles fazem parte de você, eles fazem parte da sua história. Muitas vezes são histórias bonitas, ou às vezes não, mas eles são suas lembranças que ficarão com você para sempre. Ninguém vai tirar essas lembranças de você, as lembranças de um passado feliz que você teve com aquele ente querido. Mas tenha sempre em mente que Deus faz tudo para a gente da melhor maneira possível. E se perdemos nossos entes queridos, é porque está nas mãos dele decidir, não na nossa. Até porque nós não saberíamos decidir nada. Nem na nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão, a gente pensa meses para poder decidir, para poder falar. E às vezes ainda toma a decisão errada e ainda faz, e ainda extrapola. Agora você imagina a gente aqui nessa terra decidir quem vai viver e quem não vai. E quem vai morrer, e quem vai desencarnar, e quem vai ficar, e quem vai perder o pai, e quem vai perder a mãe, e a família que vai ficar ali sem o ente querido. Então, não questione
Por que que acontece isso? Apenas sinta no seu coração aquele momento difícil, triste que aconteceu, daquela perda. Porque mesmo eu sendo espírita e tendo esse entendimento, eu também sofro com as minhas perdas. Muitas vezes eu não demonstro, mas eu sofro. E é uma saudade que a gente sente, por mais que a gente saiba de tudo isso que eu já falei anteriormente, mas eu ainda sinto saudade. Eu queria conversar com ele, com ela, eu queria sentar, eu queria perguntar para ela como que tá aí? Como que tá sendo aí do outro lado? Você já teve? Você já está recuperado? Você já está pronto para voltar? E eu ainda sou muito curiosa nessa parte. Então, a saudade faz parte do coração de todos, de todos. Acho que para você não sentir saudade de uma pessoa que viveu na vida com a gente, acho que você deve ter algum problema ali de sentimentos, de alguma coisa, para você não sentir saudade. Porque todos sentimos vontade de rever a pessoa. Agora eu vou ler a questão 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece a sua nova situação quase imediatamente, porque já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva durante muito mais tempo as sensações da matéria. Isso aqui é assim. Quando você já tem um conhecimento de como que acontece a nossa separação do corpo, do espírito, quando o espírito se separa do corpo, quando você vê que isso está acontecendo com você, então você já tem uma certa consciência de que você está deixando o corpo. Então, se você tem conhecimento disso, você não vai entrar em desespero, nada disso. Muitas pessoas que a gente conversa têm esse conhecimento. Fala assim, eu não tenho medo de morrer. Então, justamente quando ele fala eu não tenho medo de morrer, é porque ele já sabe mais ou menos como que é, o que acontece ali. Então, por exemplo, quando você dorme você não vê o seu espírito sair do seu corpo. E ele sai toda noite. E uma vez eu vi um palestrante dizer assim, você tem medo da morte? Você morre todas as noites e não tá com medo? Então é isso. E agora tem aquelas pessoas que não estão preparadas para a morte, para ter o rompimento ali, e eles ficam perturbados. Mas todas as pessoas, todos os espíritos, quando deixam o corpo, são socorridos pela espiritualidade. Todos, sem exceção, todos. Os bons, os maus, crianças, jovens, adultos, todo mundo, idosos, todos. Todos são socorridos pela misericórdia divina, todos. O que acontece depois deste socorro? Então, como nós cometemos as nossas falhas e sabemos que estamos errados, a nossa consciência está 100% apurada do lado de lá. Aí você não se perdoa. Então você fica ali. Eles vêm te ajudar. Eles querem tirar você dali, eles querem levar você, mas você não quer. Porque você acha que você não merece ser socorrido pelo plano espiritual. Então, enquanto você não se decidir que você quer ser ajudado pelo plano espiritual, que você quer ser socorrido, ele não tem como eles te ajudar. Eles não forçam a ir com eles. Eles não forçam. E tem aqueles que já são mais evoluídos, que após o desencarne já são socorridos imediatamente e já vão para onde eles têm que ir, para as escolas, estudar e fazer o que eles têm de fazer lá. Eu não tenho muita
Eu ainda não tenho muito conhecimento ainda dessa parte. Mas sim, no momento do desencarne, cada um já vai seguir ali o caminho que tem que seguir dentro dos planos lá da espiritualidade. Mas não, o que eu quero deixar aqui claro para você. Que assim, não tenha medo de quem já foi, de quem está para ir e de nós mesmos, do nosso momento. Não tenha medo. Procure viver mais calmamente possível, para que você, quando chegar o seu momento, você tenha um certo entendimento, para que aquilo não cause em você uma perturbação, de você saber que você não, se você está ainda vivo, se você já desencarnou. Porque quando se evolui um pouco aqui na Terra, você saberá definir se você já deixou o plano terrestre ou não. E também tentar entender. É o que eu tenho para falar para você. É tentar entender o momento que você está passando. Manter a calma, a tranquilidade. É como eu já disse. Se precisar chorar, chore. Chore. Ponha para fora. Sinta saudades de tudo e de todos, porque a gente sente saudade. Mas nunca uma saudade com revolta, uma saudade que você vá passar sentimentos que vão machucar o espírito. Porque já dizia Chico Xavier, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então fere aqui, fere lá também. As mães querem vir ver os filhos, os pais querem ver os filhos que estão lá, e vice-versa, e tudo. Como a gente já sabe que existem milhares de famílias que estão aí com problemas de pessoas que já se foram, tão jovens. E é uma situação bem, bem complicada da gente falar da separação. É a separação que machuca, é a separação que dói. Porque se você tivesse um vidro e pudesse ver o outro do lado de lá, essa separação não ia doer, porque você estava vendo o que ele está fazendo lá. E a gente não tem esse poder, a gente não vê como ele está lá. Ele não vê. Ele sim tem contato com a gente. Eu acho que assim, eu vou falar por mim, pela minha experiência própria, que já perdi pessoas que eu gostava muito. Eu me apeguei à doutrina espírita. Me peguei ao que ela fala, ao que eu sei, de fazer por mim, de fazer preces todos os dias. Eu fazia prece pela pessoa e também pelos que ficaram, pela família que ficou, porque a família fica muito sensível, fica muito triste, né? É um momento muito difícil. Mas é um momento que, infelizmente, a gente não pode passar pelo outro, a gente não pode fazer com que aquela dor que eles estão sentindo vá passar pra gente, porque não tem como. É cada um vivendo a sua experiência, cada um vivendo a sua dor, seu sentimento. E a gente sabe, né, que não é fácil, mas a gente tem que ter resignação e não desanimar. Porque foi aquela pessoa foi, mas porque já tinha terminado a missão dela, terminado o momento dela. Mas o nosso momento, não. O nosso ainda está aqui, a nossa missão está aqui ainda, como o próprio Evangelho diz, talvez ainda nem tenha começado. É como eu falei dos prisioneiros. E ele ainda faz uma comparação bem interessante, né? E boa, né? Que ele fala assim, se você estava preso há vários anos,
é um prisioneiro, e chega o dia da sua liberdade, aí o juiz pega a liberdade sua e dá para o outro, fala, não, você tá ali, mas você continua aqui, preso. É assim que faz com o espírito. Chegou o momento do nosso espírito libertar do corpo, viver a nossa experiência, ter a liberdade, porque nós estamos presos nesse corpo aqui, nós estamos presos, nós estamos forçados a ficar aqui. E quando você tem a chance de se libertar, o espírito quer libertar, o espírito quer deixar a matéria, ele quer ir embora, ele não quer ficar aqui. Ele não quer, é porque a gente tem o peso da matéria, nossa matéria é condensada, é pesada, então a gente não sente, mas é como você abrir a porta de uma gaiola, que o passarinho tá ali há anos, e falar para ele, você quer ficar aqui preso ou você quer voar? Você quer ganhar a liberdade? Lógico que ele vai voar, ele vai ganhar a liberdade, assim somos nós. Então, não adianta, a pessoa não quer, a pessoa ela só volta. Quando ela está em coma, por exemplo, ela volta para nossa vida aqui, do planeta, cotidiano aqui, porque ela não terminou. Ela precisa voltar. E muitas vezes eles mandam a pessoa voltar. Falam, não, você tem que voltar, não terminou, não acabou. Vou te dar mais 20 anos, vou te dar mais chance. Vou te dar mais uma chance para você fazer, para você recuperar, mas você vai ter que mudar de vida. Esses dias atrás eu ouvi um relato de um médico. Ele não acreditava que existia outra vida fora da vida do planeta aqui. Ele não acreditava. Até que ele sofreu um acidente, passou sobre uma experiência pós-morte. E ele lembra nitidamente de tudo que viu e que ouviu. Ele lembra, inclusive, de uma voz falando para ele, falando entre si, não com ele. Ele não pode voltar, ele já sabe demais, ele já viu demais. Aí quando ele vai acordar do coma, eles falam para ele, assim, você vai voltar, mas você vai ter que mudar de vida. E o que ele fez? Agora mudou completamente. Ele ainda continua sendo um cirurgião de sucesso americano, mas ele mudou totalmente o pensamento, a visão. Ele falou assim, você não pode desacreditar que não exista uma vida após essa, uma vida no plano espiritual, porque existe. Eu estive lá, eu vi tudo. Então, e ele conta nessa entrevista tudo que ele viu, as pessoas com quem ajudaram, com quem eu acho que fizeram, tipo assim, mudaram a mente dele, o modo dele pensar, né? Que ele tava levando uma vida assim muito ligada ao dinheiro. Então, como ele era sucesso, então ele tava assim meio que extrapolando com a grana dele lá, com os pacientes. Então, tava fazendo tudo por dinheiro. E aí não, aí deu aquela bloqueada nele para ver se ele mudava. Talvez não tivesse mudado de vida depois que já estivesse aqui, talvez até já tivesse ido embora, até já tivesse levado ele de volta, né? Porque eles fazem isso, eles levam, eles dão a chance, a pessoa fica um tempo, volta a fazer tudo de novo, tudo errado, leva embora. Ele falou assim, não vai ter, não, para essa vida não vai ter chance mais, e, né, acabou suas fichas, agora você vai embora mesmo. É tu e tu mesmo, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje, da nossa reflexão, uma reflexão bem suave, né? Bem, assim, inspiradora para o momento, né? Eu espero que vocês já estejam se retomando a vida normal, né? Não, se é que ainda existe um normal para nós, né? Porque tá difícil sim, né, gente? Nosso acesso, a nossa nova vida, a nossa nova realidade, né? Eu gostaria muito que vocês fizessem preces na hora das orações de vocês, por todas essas pessoas que estão indo embora aí, nesse desencarne coletivo, né, que tá tendo no Brasil e no mundo, né? Das pessoas as vítimas da pandemia, e que a espiritualidade também ajude esses médicos abençoados aí que estão aí no nosso planeta a descobrir essa vacina e ajudar a gente aqui, né? Tudo no tempo de Deus, no tempo como Deus quer, né?
Sim, porque no momento certo, algum cientista, seja qual país for, vai descobrir essa vacina e vai ajudar a gente, e vai trazer a cura. Então, eu peço para vocês manterem-se calmos ainda, né, mais um pouquinho, vamos ter paciência, vamos usar o nosso tempo que a gente tiver para ler ainda mais sobre o que você gosta, faça o que você gosta. Não entre em pânico, não entre em desespero por isso. Estamos todos passando por problemas neste momento, por dificuldade. Muitos também perderam seu emprego, não estão trabalhando. Mas por mais que esteja difícil, por mais que tudo esteja complicado na sua vida, não desanime, não perca a fé. Deus vai nos ajudar e vai nos orientar e vai trazer um novo ânimo para você, para o seu coração. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Que Deus proteja a casa de vocês. A espiritualidade traga conforto para o momento. Traga muita saúde para vocês que estão, para os doentes, para as pessoas que são saudáveis, enfim, para todos. Que a espiritualidade proteja e cuide imensamente de vocês. Que vocês consigam ter muita força e resignação aí nesses dias. E quando precisar também falar, eu estou aqui, estou às ordens. Se alguém sentir vontade de conversar comigo também, estou aqui. Certo? Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau!